Eu vou abrir meu coração e vou trazer algumas reflexões que eu tenho feito aqui na minha vida pessoal. Antes de entrar nessa área de desenvolvimento pessoal, antes de começar a me desenvolver, fazer cursos, fazer terapia, olhar para dentro de mim, eu vivi uma vida bem comum, assim, né? Não que hoje não seja, hoje também é uma vida bem comum, mas antes ela era um pouquinho mais comum ainda, né? Eu tava num trabalho, num serviço público, e aí trabalhava, e ia para casa, descansava, saía no final de semana com os amigos, e essa era a minha vida, né? Então é a vida de muita gente. E a partir do momento que a gente fala que é o despertar espiritual, né? Também vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo. A partir do momento que eu senti que eu despertei, e despertar não é uma coisa assim, nossa, meu Deus, tudo mudou do nada. Despertar é como se fosse um processo que você vai vivendo, que a sua consciência vai expandindo um pouquinho mais e você começa a perceber que a vida real, ela não é somente isso daqui que a gente vê. Então a gente começa nesse processo de despertar espiritual a perceber que tem coisas por trás de toda relação tem algo, por trás de cada experiência que a gente atrai, que a gente vive, tem um porquê de aquilo acontecer. Então o despertar espiritual não é uma luz que chega, um espírito, na verdade é uma percepção mais ampliada sobre a realidade, sobre o que de fato é real, né? Porque aqui agora a gente está numa experiência humana, numa experiência física, terrena, material. Só que tem muita coisa por trás dessa experiência material para que essas coisas estejam acontecendo na vida material. Então, resumindo, para mim o despertar espiritual é essa ampliação da nossa percepção, da nossa visão de mundo. A gente amplia a visão de mundo. Então, há um despertar para algo que está além da matéria. E não estamos nem falando de espírito ou algo nesse sentido. Pode incluir isso, mas não necessariamente. E aí eu comecei esse processo aí de despertar espiritual, que não é do dia para a noite, né? É um processo e continua acontecendo. E eu comecei a ver que eu tinha uma habilidade e era algo que eu não reconhecia em mim. E aí muitas vezes a gente critica. Loli. Deu. E aí muitas vezes a gente critica na gente justamente aquilo que nós somos bons. Porque a gente não enxerga, né? Então nesse meu processo de despertar espiritual, de desenvolvimento pessoal, né? Eu comecei a fazer umas lives no Instagram. Quando começou a bombar a rede social, quando tivemos lá aquele processo, né, da Covid, e aí as pessoas estavam em casa, e aí bombou, todo mundo fazia live, e eu fui mais uma dessas pessoas aí que começou a aparecer na internet, começou a falar algumas coisas, e eu comecei a fazer algumas meditações, fazia todos os dias, depois fazia 2 vezes por semana, enfim. E eu comecei a aparecer, comecei a falar, e fui me fortalecendo muito nesse processo. Eu fui desenvolvendo muita segurança na minha fala, coisa que eu não tinha antes. Eu era muito inseguro para falar, eu tinha muito receio, né? E até hoje, se eu não tô muito legal, essa parte da comunicação ela dá uma fechada. Eu sinto uma insegurança na fala. É como se fosse uma questão da minha vida que ela oscila. Então, se a minha energia baixa um pouco, isso afeta geralmente minha comunicação. Eu não vou querer aparecer, eu vou me sentir inseguro, sem autoconfiança. E nesse período que eu fazia live quase todos os dias, eu fui desenvolvendo essa habilidade da comunicação e foi bem legal, foi muito interessante para mim. E aí, ok, eu fui fazendo as lives e comecei a estudar muito, gosto muito de estudar e comecei a trabalhar com isso porque
achei muito interessante assim as mudanças que aconteciam na minha vida, as viradas de chave, a expansão de consciência, o quanto eu já não conseguia muito sentir ressentimentos, não perdoar, não soltar do meu coração, independente do que acontecia, parecia que eu comecei a ter nesse processo de despertar, né, de desenvolvimento pessoal ou despertar espiritual, desenvolvimento pessoal ou despertar espiritual, eu comecei a ter como se fosse um entendimento. Então, assim, poxa, alguém fez alguma coisa sei lá, puxou um tapete, puxou meu tapete. Vai dar raiva, vai, tudo normal, porque nós somos humanos. Só que, no fundo, mesmo sentindo aquela raiva, por exemplo, eu sei que aquela puxada de tapete aconteceu porque ela tinha que acontecer, porque tinha uma conexão ali, porque aquela pessoa que puxou meu tapete, ela estava representando algo para mim, ela estava simbolizando algo que estava dentro do meu inconsciente. Então a vida ela foi ficando mais leve nesse processo. Foi ficando mais leve porque eu fui saindo do papel de vítima. E ninguém se cura no lugar de vítima. Isso aqui é uma máxima do autoconhecimento, né? Se eu me sinto vítima de alguma coisa, eu não vou conseguir me curar, porque eu não sou vítima. Eu sou criador da minha realidade, não a partir do que eu escolho conscientemente, mas eu sou criador da minha realidade a partir do que eu escolho, inclusive inconscientemente. Então, nesse sentido, não existem vítimas e a cura só acontece no lugar de autorresponsabilidade. Então, todo mundo que diz que despertou espiritualmente, essa chave vai ter que virar. A pessoa passa de um papel de vítima para um papel de autorresponsável. Não é culpa. Gosto de deixar isso bem claro também, porque a pessoa pode ouvir isso daqui e pensar, nossa, então ele está dizendo que eu tenho culpa por um abuso que eu sofri. Não estou dizendo que é culpa. Eu estou dizendo que é autorresponsabilidade. Porque com a consciência expandida, você vai entender que qualquer situação, não estamos usando filtros, então não estamos separando essa situação sim, essa não, essa sim, não. Qualquer situação, nós somos autorresponsáveis. Não tem separação do joio e do trigo. É tudo junto. Então, seja o abuso, eu sou autorresponsável. Seja uma coisa mais leve, eu sou autorresponsável. Eu não sou culpado de estar vivendo aquela situação. Eu sou autorresponsável no sentido de que aquilo ali aconteceu porque estava no meu inconsciente, eu me entrelacei com alguém que viveu aquela experiência junto comigo. Uma vez, eu acho que foi a experiência mais violenta fisicamente que eu já vivi. Uma vez eu estava numa festinha de igreja e aí veio um cara assim, um pouquinho mais velho que eu, era bem novo, eu estava acho que na adolescência, né? Não, não era tão novo, estava já no terceirão, já era adolescente. E ele veio na festinha de igreja e ele me bateu, roubou minha corrente, roubou um óculos, me bateu. E daí ele falou lá, porque depois, né, eu entendi por que ele fez aquilo, ele estava com ciúme da namorada dele, não sei o que, ele achava que a gente podia ter alguma coisa, não tinha nada a ver, né, gente? Ó, isso aqui é meio óbvio que não tinha nada a ver, mas tudo bem. E aí ele me bateu, eu caí no chão, fiquei quase meio que desmaiado, assim, enfim, foi a experiência mais violenta, eu sofri uma violência, né? Então eu podia chegar aqui e falar assim, eu fui vítima dessa violência, eu sofri essa violência, ele é o culpado e eu vou carregar esse peso o resto da minha vida. Porque enquanto a gente fica no papel de vítima, a gente carrega uma carga de energia. Então pensa assim, ó, se eu, Diego, ficasse com aquilo gravado em mim, no papel de vítima, eu ia carregar uma carga energética para o resto da minha vida em relação àquele fato. Então, na época, eu carreguei esse fardo, eu tinha vergonha, eu não conseguia falar sobre isso. A gente foi na delegacia, eu e a minha família, eu tinha vergonha, eu fiquei com vergonha das pessoas, eu me senti culpado. Foi estranhíssimo, igual pessoas que sofrem violência, abusos de qualquer nível, a pessoa se sente culpada, né? E não existe isso, é uma loucura, mas a nossa mente vai nos levar para esse lugar de culpa. Naquela época eu carreguei aquela carga energética, aquela vergonha, aquilo bloqueava a minha vida, né? Quando eu entrei
entrei nesse movimento pessoal ou despertar espiritual, eu comecei a entender que aquela violência que eu sofri, ela estava dentro de mim. Era uma experiência que eu, de alguma forma, eu me conectei, eu entrei naquela frequência. E por que que a gente entra numa frequência, por exemplo, de violência? Porque aquela frequência está em nós. Havia algum registro dentro de mim naquela frequência. E aí eu me entrelacei com aquele rapaz violento que estava pronto para fazer aquilo. Então houve um entrelaçamento energético meu com ele, das minhas crenças com as crenças dele. E aí eu comecei a entender isso e eu vi, gente, para que eu vou carregar ressentimento dele se eu me entrelacei com essa experiência, se eu me conectei com a energia dele? Então, na verdade, eu vou limpar dentro de mim. Eu vou trabalhar em mim. Se eu não tivesse liberado essa situação de dentro de mim, essa frequência de dentro de mim, seria possível que eu repetisse, que eu apanhasse de novo na rua, que eu fosse roubado de novo. E nunca mais aconteceu. Já faz anos, nunca mais aconteceu. Nem roubo, nada, nada. Porque eu fui limpando no decorrer desses últimos anos. Não significa que nunca mais vai acontecer nada. Só que, mesmo que aconteça de novo, eu vou entender que houve um entrelaçamento ali. E no meu ponto de vista, eu não tenho a verdade absoluta, né? Aqui é o meu ponto de vista, é um relato que eu estou trazendo de experiências da minha vida. No meu ponto de vista, isso é muito libertador. Isso é extremamente libertador. Porque a gente para de carregar um monte de carga energética, que não são cargas nossas. Eu entrei nesse assunto, mas eu quero entrar em outras reflexões também que eu tenho feito. Quero aproveitar para fazer um vídeo completo de reflexões aqui. Tenho percebido só antes de entrar nessa nova reflexão, quero trazer também que cada vez mais eu percebo que que nós nos entrelaçamos mesmo com as pessoas, né? Eu trabalho com relacionamentos e todo relacionamento é um entrelaçamento de energia, é uma conexão de energia. Então não adianta dizer assim, eu só estou atraindo homens que me abandonam. Sim, você só está atraindo homens que te abandonam porque você está nessa frequência. Quando você mudar a frequência, e aí alguém vai ouvir esse vídeo e vai pensar, como que eu mudo a frequência então? Eu já percebi que eu estou sempre me conectando com determinado tipo de pessoa, como que eu mudo essa frequência? Você tem que mudar as suas crenças. Porque toda a nossa frequência é igual. Eu apanhei lá na adolescência, estava no terceirão. Por quê? Porque eu tinha determinadas crenças que faziam com que eu validasse a violência que eu sofri. Então, se você está atraindo, por exemplo, homens que abandonam, você valida esse tipo de experiência. Suas crenças, aquilo que você acredita e sente, essas crenças validam a experiência do abandono. Para você, o abandono é real. Se você repete, né? É só um exemplo, poderia ser qualquer outro exemplo de qualquer coisa da vida. Por isso que eu acho esse conhecimento extremamente transformador, porque a gente consegue transformar qualquer área da vida só utilizando essa teoria que eu estou trazendo aqui, de que nossas crenças criam nossa realidade. Então, se eu só atraio relacionamentos onde eu me sinto abandonado, o que eu acredito sobre relacionamento, sobre mim, sobre as pessoas, sobre a vida, que faz com que eu dê valor para o abandono? Porque só pode acontecer na minha vida aquilo que eu dou valor. Por exemplo, depois que eu fui me curando e trabalhando relacionamentos da minha vida, pelo menos nesses últimos 10 anos mais ou menos, eu já tô no meu relacionamento atual, a gente vai fazer 12 anos já, e a gente tá nesse processo juntos, né, eu e o Murilo, de autoconhecimento, então a gente já tá aí nesse processo quase uns 10 anos, nos curando, né, de relacionamento, de desafios de relacionamento. E hoje, depois desse processo todo de autoconhecimento, de cura, de estudo, de espiritualidade, eu sei que eu não vou ser abandonado. Nem nesse relacionamento atual e nem se hoje eu estivesse com outra pessoa. Por que que eu sei? Eu tenho certeza que eu não iria ser abandonado. Porque eu não valido o abandono.
É como se dentro de cada célula do meu corpo, gente, não leve isso para um lado de que eu me acho, algo assim, não é isso, tá? É porque é real o que eu tô falando aqui, eu não valido o abandono. Então eu tô te dando um exemplo, assim como tem coisas que eu vivo, desafios na minha vida, que você não vive os mesmos desafios, porque você já curou aquela questão que eu ainda não curei. Então eu tô só trazendo esse exemplo aqui, tá? Eu sei que às vezes eu me explico demais, já me falaram isso. Tu não precisa te explicar tanto do porquê tu tá falando tal coisa. Vou melhorar isso em mim. Então, eu estou falando que eu não tenho medo e não vou criar ser abandonado, porque para mim o abandono é algo que não existe. Cada célula do meu corpo sabe que o abandono não é real. Ele não existe na nossa vida, na minha vida e das minhas células e do meu corpo. O abandono não é uma experiência que eu valido, então eu não serei abandonado. Se você está ouvindo esse vídeo e você é abandonada várias vezes, se sente abandonada, rejeitada, inadequada, etc., você só vive isso porque você dá valor para isso. Porque você acredita no abandono, porque você dá ênfase para isso, porque você bota foco em cima disso. E eu sei que não é fácil parar de validar aquilo que te desafia diariamente. Porque se de fato você é abandonada uma relação atrás da outra, repetindo o abandono, você vai dar valor, cada vez mais valor para aquilo. Nossa, aquilo vai te fazer sofrer. Então é difícil virar essa chave que eu tô trazendo aqui, né? Ok, eu sou abandonado, já fui abandonada várias vezes, mas agora eu vou parar de validar o abandono. Então eu vou começar a acreditar que isso não existe para mim, não é uma realidade na minha vida. Claro que não é fácil, só que como que a gente faz esse processo? Não é na fala. Não é só dessa forma dialogada ou dessa forma mais teórica. É num processo de expansão de consciência que a gente faz a virada. Por isso que, com raríssimas exceções, quando eu atendo alguém no 1 a 1 ou até nas mentorias que eu faço em grupo, nós meditamos. Não aquela meditação em silêncio e tal, não. Nós meditamos em processo de reprogramação mental. Então todo mundo fecha os olhos, todo mundo fica em silêncio, eu vou falando, eu vou guiando, 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 até que o corpo das pessoas vai ficando quase que sonolento, expande toda a energia. Pronto, já acessou o subconsciente, entrou nas ondas teta. Tudo que eu falar ali para a pessoa, que a pessoa está receptiva, é como se ela se tornasse uma criancinha de 5 anos de idade, que está super receptiva para tudo que vê, tudo que sente, tudo que ouve. Então, todo mundo se torna de novo essa criancinha receptiva e eu vou trazendo as reprogramações, fazendo as substituições das crenças antigas, substituindo pelas crenças novas. E é a partir disso que a gente para de validar os desafios da nossa vida. Então, eu comecei falando sobre reflexões, eu nem sabia que eu ia chegar nesse lugar aqui. Acho que esse tema vale, inclusive, um outro vídeo só para falar dele. Mas é isso aí. Ainda quero trazer mais. Tô fazendo meio picotado mesmo, tá? Mas eu sei que quem tá assistindo, se estiver assistindo até agora, é porque alguma coisa está fazendo sentido aí. O ser humano é muito complexo, então eu tenho bastante dificuldade. Agora eu vou conseguir entrar no tema que eu queria. Eu tenho bastante dificuldade de seguir um roteiro, não tem TDAH, tá? Antes que você pense aí que eu tô perdido e eu não consigo seguir uma linha de raciocínio. Não tenho, com certeza não tenho. Mas eu tenho dificuldade de seguir um roteiro, uma coisa assim muito estruturadinha, né? Então eu vou para um lado, vou para o outro e eu percebo que essa é a beleza do ser humano, né? Essa complexidade. Nós somos muito complexos. Eu posso falar uma coisa agora aqui, daqui a pouco eu vou gravar outro vídeo, vou falar de uma forma completamente diferente, a mesma coisa, vou chegar no mesmo lugar, só que por um outro caminho. Então a nossa mente, ela é muito complexa. E cada vez mais, e era nesse tema aqui que eu estava já colocando a intenção de chegar, cada vez mais a gente está deixando, e aqui é o meu ponto de vista pessoal, né? Deixando de lado a nossa capacidade de reflexão.
E eu falo isso por experiência própria. Então, com o advento da tecnologia e da inteligência artificial, hoje em dia, por exemplo, para eu gravar um vídeo, eu posso simplesmente sentar no meu computador e pedir para a inteligência artificial criar o roteiro de um vídeo de 15 minutos para mim. Ele vai criar um roteiro perfeito, título, legendas, hashtags, tudo que eu preciso ele vai criar. E muita gente tem feito isso, né? Inclusive eu, de vez em quando eu venho gravar algum vídeo, eu tô sem ideia, e me dá uma ideia, eu pego aquela ideia e começo a falar sobre aquilo. Só que o que eu tenho refletido nos últimos dias, né? O quanto que nosso cérebro, nossos neurônios, nossa mente está apodrecendo. Está apodrecendo porque a gente está perdendo a capacidade de reflexão, porque está vindo tudo prontinho, tudo mastigado. Até mesmo quando a gente vai comprar um produto de desenvolvimento pessoal, a gente vai comprar aquele que vai te entregar, que vai nos entregar tudo mastigado, tudo prontinho, tudo redondo. Eu não vou precisar pensar, não vou precisar fazer exercício, eu não vou precisar meditar. Por exemplo, alguém quer transformar a vida amorosa. Essa pessoa ela vai ficar em busca de um guru que diga exatamente o que ela tem que fazer, ao invés de ela viver esse processo, mergulhar no autoconhecimento, viver o processo de fato. Eu tenho refletido bastante sobre isso e até observado no meu trabalho o quanto que isso é benéfico e o quanto que isso limita. Então, o que eu tenho tentado fazer, eu não sei com o que você trabalha, você que está me assistindo aqui, o que você faz na sua vida, deixa aqui nos comentários qual é a sua profissão, com o que você trabalha. Eu morro de curiosidade de conhecer vocês aqui do YouTube. Então, por favor, deixa aqui nos comentários para a gente conversar. Então, eu vou falar do meu trabalho, que é o meu lugar de fala, né? Eu sou terapeuta e eu consigo utilizar a inteligência artificial para quase tudo. Só não para atender a pessoa. Tem gente que já faz terapia com inteligência artificial, mas claro que não é o meu caso. Mas eu consigo utilizar para quase tudo. Eu consigo fazer registro no prontuário do paciente, eu consigo pedir para a IA confirmar determinado protocolo, se ela tem alguma sugestão de algo que eu não vi. Então tem muita coisa. Eu consigo fazer relatório no final de um protocolo, eu consigo fazer análises muito profundas utilizando as inteligências corretas, porque tem uma ampla variedade, né, de inteligências hoje em dia. Então, é muito fácil a gente se perder dentro disso, no sentido de perder a nossa capacidade de reflexão, nossa capacidade de conexão, a nossa capacidade de conectar uma alma com a outra alma e tornar tudo isso artificial. Então, nos últimos dias eu tenho refletido assim, onde eu posso utilizar isso para melhorar a minha prática e onde eu preciso continuar com a minha autenticidade. Por exemplo, eu hoje em dia não consumo mais tanto assim o YouTube, mas de todas as redes ainda é uma das que eu mais utilizo, assim, quando eu quero ver um vídeo e tal. E hoje em dia, quando eu vou ver um vídeo, eu já vou em busca de algo que não tenha muita edição, de algo que seja mais autêntico, onde aquele criador de conteúdo ele está super vulnerável, então ele não corta muito, ele fala de coisas pessoais. Isso tem me atraído mais, porque parece que eu estou enxergando ali uma pessoa real. Eu já não estou enxergando uma máquina. Assim como a gente tem uma infinidade de vídeos hoje aqui no YouTube e nas outras redes sociais, que eles estão completamente scriptados por uma inteligência artificial e o humano ainda, porque isso também vai mudar em breve, ainda está ali só fazendo a leitura daquele roteiro e transmitindo um conteúdo muito vazio. Então hoje eu resolvi fazer um vídeo bem assim, solto, quase como se fosse uma live aqui, tomando meu cappuccino. Tô viciado em cappuccino, gente. Com a minha rinite bem atacada, que tá muito frio hoje aqui em Floripa, eu resolvi fazer um vídeo assim bem vulnerável e bem autêntico, porque é disso que eu tenho sentido falta na minha vida. Então, se eu tenho sentido falta disso, então eu vou ser isso. Eu vou ser isso para quem me segue aqui. Tanto que os vídeos que eu já gravei quase 400 vídeos para o YouTube, ainda não monetizei meu canal. Acho que vai demorar um pouquinho ainda, porque eu preciso de mais 3.000 horas
preciso que vocês assistam mais 3.000 horas para eu poder monetizar o meu canal, mas tá tudo bem. Por isso que eu peço, curte, compartilha, comenta, porque isso faz toda a diferença para o produtor de conteúdo que está aqui gratuitamente entregando conteúdo o tempo todo, né, para as pessoas. Então faz muita diferença quando vocês comentam e engajam com os vídeos, tá? Não só os meus, mas de outras pessoas que vocês gostam também. Se eu sinto falta de pessoas mais autênticas, que eu seja essa pessoa autêntica. E dentre quase esses 400 vídeos que eu gravei, os que eu mais gosto são os que eu não tô roteirizado, que eu não pedi pra IA me dar um título, me dar um tema, pra eu seguir aquele tema. Eu vejo muita diferença quando o vídeo ele é livre, né? Não que os outros estejam errados, porque também é interessante, né? Variar e trazer um conteúdo mais objetivo, mais específico, tudo faz sentido, só que tem momento para aquilo. Eu também fui percebendo que a gente está tão robotizado, roteirizado, com uma dificuldade de sermos autênticos, que eu não tenho feito lives. Eu já estou, acho que há meses, sem fazer live, porque o que é a live? A live é uma fala ao vivo. A gente aperta o botão ali, entra ao vivo e as pessoas que estão passando vão assistir aquela live. A live não tem corte, é tipo esse vídeo aqui que tá com pouquíssimos cortes, né? E eu não tenho, nos últimos meses, tido vontade de fazer live, justamente porque a live ela não vai estar tão roteirizada, não vou ter muito para onde olhar, vai ser eu comigo mesmo, eu e a minha autenticidade. E parece que isso foi se perdendo com esse uso massivo de inteligência artificial. Eu não sei, eu estou falando de inteligência artificial, mas eu não sei se é o seu caso, né? Eu estou trazendo isso, essa reflexão, porque eu utilizo bastante aqui. E cada vez mais eu sei que eu vou utilizar, mas tentando, na medida do possível, utilizar sempre da melhor forma, para não perder a alma humana, não perder a conexão. Acho que isso é fundamental. Até porque hoje em dia, quando a gente entra na rede social de alguém que usa muita inteligência artificial, já dá para saber que ela usa, né? Já dá para ver os posts, as legendas, fica tudo meio padrão, né? A IA ela não varia muito isso, então a gente consegue perceber e meio que vai cansando, vai afastando. Então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo hoje. Espero que alguma coisa, que falei várias coisas separadas, espero que alguma coisa faça sentido para você, que algo entre aí no seu coração com verdade, com acolhimento. E é isso, tá? Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo.